Depois nós imprimimos mais para a noite. Filipenses 1, de 12 a 26. Quero falar um pouquinho com os irmãos hoje sobre a alegria de viver a vida pela perspectiva de Deus. Isso para nós é muito importante. Diz assim o texto das Escrituras, a situação do apóstolo Paulo e o progresso do Evangelho. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana, todos os demais, sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e lhe pedimos que o Senhor mesmo nos conduza ao entendimento dessa palavra, de maneira que nós possamos viver por essa palavra. Auxilia-nos com o teu Espírito, Senhor, para a glória do teu nome em Cristo. Amém. Como você vê os momentos de tribulação na sua vida? Como você lida com eles? Como você lida com os momentos de limitação, com os momentos de sofrimento? Como você lida com as más notícias? Né? Como você trabalha isso no seu coração? Como você sofre as suas enfermidades? John Piper, homem de Deus, pastor muito conhecido, quando encontrou-se sofrendo de um câncer na próstata, escreveu um livro, Não Desperdice o Seu Câncer, onde ele testemunha de como aquele livro, como aquele câncer lhe abriu oportunidades para pregar o Evangelho em lugares que ele não tinha acesso. Mas para isso ele precisou vencer a tristeza, precisou vencer a desalegria de receber a má notícia. De uma forma geral, irmãos, nós não conseguimos ver um bom propósito nas nossas adversidades. Nós não conseguimos perceber a boa mão de Deus nos conduzindo em dias maus. Nós temos uma dificuldade em lidar com essas situações. Quando as coisas saem de forma que não nos agrada, ou quando elas não saem da forma como nós queremos, nós temos uma tendência muito grande de imaginar que por algum instante Deus possa ter perdido o controle da nossa vida ou da situação, ou até mesmo imaginemos que Deus possa ter se esquecido de nós. Talvez você, passando por algum momento de tribulação, de adversidade, já tenha se deparado com essa circunstância. Ou talvez já tenha feito aquela oração, por que eu? Senhor, e agora? Será que isso é o fim? Esse texto nos mostra
algo muito interessante sobre como nós podemos lidar com a nossa vida e com as nossas limitações e com as más notícias pela perspectiva de Deus. O apóstolo Paulo estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida. Ele estava preso na cidade de Roma. Os irmãos lá de Filipos estavam muito angustiados com a notícia da prisão do apóstolo Paulo. E sabiam que ele estava preso por causa de Cristo. E algo angustiava ainda o seu coração. Paulo era o principal dos apóstolos, e aqueles irmãos imaginavam: o que vai acontecer com a causa de Cristo agora? Será que vai ficar aprisionada ali nas cadeias, juntamente com o apóstolo Paulo? Ao que o apóstolo escreve, encorajando aqueles irmãos e dizendo-lhes que aquilo que poderia parecer um contratempo, aquilo que aos olhos daqueles irmãos poderia parecer algo muito ruim, aquelas cadeias, na realidade, de uma certa forma, era uma provisão de Deus em benefício do evangelho. A perspectiva de Paulo estava em uma direção muito diferente da perspectiva dos irmãos filipenses e também da nossa perspectiva para com o problema. Geralmente, quando nós enfrentamos esses tipos de problema, a nossa ótica inicial é uma ótica de limitação e de fim. Nós não conseguimos ver bondade ou nós não conseguimos ver qualquer tipo de progresso nisso. Mas Paulo responde aos irmãos, escrevendo a carta, por uma ótica diferente. Mesmo preso, ele entende que as suas cadeias não significavam o fim da atividade missionária, nem muito menos o aprisionamento do evangelho, muito pelo contrário. O ter ido para a prisão, na visão de Paulo, foi uma circunstância que contribuiu efetivamente para que a obra missionária se difundisse, tanto por meio de Paulo, como pelas outras pessoas que estavam sendo alcançadas por Paulo, e nós veremos mais sobre isso a seguinte. Você já imaginou as suas tribulações nessa perspectiva? Você, por algum momento, já pensou que talvez o seu sofrimento possa ser uma porta aberta para que o evangelho possa ser pregado de uma maneira muito mais efetiva? Uma doença, como uma porta de evangelizar no hospital, por exemplo? Você já pensou que uma demissão pode ser uma oportunidade de evangelizar ou numa agência de emprego ou numa entrevista de emprego através de um bom testemunho? Você já imaginou que um tempo de espera pode ser uma oportunidade de testemunhar a confiança em Cristo Jesus? Ou até mesmo uma iminência de morte pode ser uma oportunidade de testemunhar da esperança da glória eterna do Senhor? Nós precisamos entender que o Senhor a ótica do Senhor para a nossa vida é diferente da nossa. Eu lembro-me de algumas questões pontuais. Lembro quando a Paty teve Covid, por exemplo, né? Primeiro que antes da Covid a preocupação era comigo. Parecia que se eu tivesse Covid eu ia morrer no outro dia, né? Eu fiquei em casa, ela foi para o hospital, né? E ficaram 18 dias naquele hospital. É claro que nós não gostamos daqueles 18 dias. Em nenhum momento nós... Que alegria, estamos no hospital. Mas em nenhum momento nós ficamos tristes por estarmos lá. Porque nós sabíamos que aquilo era a provisão de Deus. E durante um pequeno período, irmãos, eu virei um pequeno funcionário do hospital, a ponto de eu sair, chegar em casa, que eu estava com a Patrícia, e me ligarem do hospital. É o pastor Alessandro, assim, tem como o senhor vir visitar um outro paciente que está com Covid? Porque como eu estava com Covid, eu podia entrar nos leitos que estavam com Covid. Então eu visitei leito por leito, se bem que um me preocupou, porque eu mesmo com Covid tive que vestir quase com uma armadura para visitar a pessoa. Eu falei, o Covid dele deve ser um pouco diferente do meu. E fomos lá. Eu lembro que uma vez uma pessoa perguntou, mas o senhor não tem medo? Eu falei, não. E o meu testemunho não é porque eu não temia a doença em si, é porque eu sempre tive a perspectiva de que a minha vida e a minha morte nunca dependeram da saúde ou da doença. Elas estiveram sempre no mesmo lugar, nas mãos de Deus. Outra cena que me gravou muito no coração, e eu já testemunhei várias vezes para os irmãos, é quando eu visitei o cunhado da dona Nice no hospital, e ele à morte, inchado, com muitas dores e um câncer terminal. Eu ainda muito jovem, tinha 30 e poucos anos. Quando eu entrei na porta daquele quarto dele, ele nunca tinha me visto. E ele falou, o senhor deve ser o pastor, né? Eu falei, sim, sou o pastor. E aquele homem por quem eu fui orar, aquele homem a quem eu fui consolar, me recebeu dizendo, ô pastor, que bom que o senhor está aqui. Fico feliz de receber o senhor aqui. Olha, eu queria dizer para o senhor que eu só estou aguardando o meu Senhor me chamar.
Assim que ele disser meu nome, eu vou subir, e as dores vão cessar, e a tristeza vai acabar, e as lágrimas vão parar de escorrer dos meus olhos, porque eu estou pronto. O homem me consolou. Irmãos, nós precisamos observar a nossa vida pela ótica de Deus. E outros tantos testemunhos que nós temos de irmãos aqui da nossa igreja, que testemunharam do Senhor até nos segundos anteriores à sua morte. Nesses versos, o apóstolo Paulo nos ensina que a mensagem do Evangelho é mais importante do que a nossa própria vida, e que nós devemos estar firmados nessa mensagem. Essa mensagem é maior do que nós, os mensageiros, e o destino final que nós aguardamos é maior do que o caminho que nós percorremos, de maneira que a vida eterna é maior do que a vida terrena. Paulo enfrentou aquilo que estava na sua vida, ele entendeu que aquilo que estava o limitando, que a sua prisão podia deter o seu corpo físico, mas nunca o Evangelho. Porque Paulo estava preso, mas o Evangelho estava livre. Mais do que livre, o Evangelho estava entrando em espaços que de outra maneira ele não iria entrar. Eu vejo o trabalho fantástico que as nossas irmãs da SAF fazem, entregando lá o coração missionário, coração missionário? Solidário, nos institutos do câncer, nos hospitais. De outra forma, talvez elas não pudessem entrar nesse lugar. Algumas irmãs amadas, queridas, que sentam nos bancos conosco, tiveram que enfrentar isso. Algumas abriram os seus exames e derramaram lágrimas quando encontraram aquela notícia. Algumas passaram por cirurgias evasivas, mas todas elas continuaram testemunhando do amor de Cristo Jesus. Paulo nos diz que há uma alegria quando nós conseguimos viver a vida pela ótica de Deus e não pela ótica do mundo ou das nossas circunstâncias. Reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que, nesse texto, o apóstolo Paulo estava ensinando os irmãos a viverem as suas vidas numa perspectiva diferente. Ele diz que Paulo olhava para o seu passado com discernimento. Ali no versículo 12 diz: quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo não olhava para o passado com amargura. Ele falou: olha, tudo o que me aconteceu serviu para a glória de Cristo. Reverendo Hernandes diz que Paulo olhava para o seu presente com alegria. No versículo 14 ele diz: irmãos, muitos, na sua maioria, têm sido estimulados pelas minhas algemas a falar com mais coragem do Evangelho. Então, Paulo estava olhando ao seu redor, mesmo aprisionado, e falava: olha só, eu estou na cadeia, mas os irmãos têm sido fortalecidos. Os irmãos têm andado na presença do Senhor e têm pregado o Evangelho. E o reverendo Hernandes diz ainda que Paulo olhava para o futuro com esperança. No versículo 12 ele diz: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Eu posso até ficar aqui, mas o Evangelho vai continuar. E é por isso, irmãos, que nesses versos da carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, escrita por um homem que estava na cadeia, Paulo enfatiza a alegria de proclamar a Cristo em todas as circunstâncias, porque ele reconhece que é uma alegria viver a vida pela perspectiva de Deus. Eu quero ressaltar 3 aspectos de como isso pode acontecer conosco também. Primeiro, é uma alegria viver a vida pela perspectiva de Deus, sabendo que Deus pode usar as nossas adversidades para glorificar o seu nome. A minha luta, a sua luta, a minha dor, a sua dor, as cadeias de Paulo, as prisões de Paulo, foram usadas por Deus e podem ser usadas por Deus para glorificar o nome de Cristo. Olha o que ele nos diz, versículos 12 e 13. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. As adversidades podem levar muitas pessoas à tristeza.
ao sentimento de abandono e à desesperança, mas Paulo viu as suas cadeias como uma rica oportunidade para difundir as boas novas do Evangelho de Cristo, onde de outra forma seria impossível que ele tivesse acesso. Ninguém iria convidar Paulo para fazer um culto diante do imperador. Não ia haver lá inauguração do palácio do imperador de Roma. Nós vamos ter um momento devocional e vamos convidar o apóstolo Paulo. Não haveria essa circunstância. Ou então, fizemos uma ampliação das celas do presídio e toda a guarda pretoriana vai estar reunida e nós vamos consagrar essas celas a Deus e vamos chamar o apóstolo Paulo para pregar. Não aconteceria isso. Então Paulo entende que se não fosse pelas suas cadeias, se não fosse pela dor que ele estava enfrentando, jamais o evangelho chegaria naquele lugar, que era um lugar inóspito, era um lugar difícil. Reverendo Ronaldo Lidório, grande missionário conhecido da nossa igreja, talvez pelo menos o mais famoso da nossa igreja, ele é líder do Instituto Anthropos, e ele faz algumas pesquisas sociais com respeito à pregação do Evangelho, quais são os grupos mais alcançados e menos alcançados do Evangelho. E dentre os grupos menos alcançados pelo Evangelho, nós conhecemos aí algumas tribos isoladas lá do interior da Amazônia, nós conhecemos os grupos muçulmanos, tal, mas dentre os grupos menos alcançados pelo Evangelho, existe um gueto, um grupo social que é os mais ricos dos mais ricos. Esse grupo de pessoas fazem parte daqueles grupos menos alcançados pelo Evangelho. Talvez precisa que alguém vá trabalhar na casa de uma pessoa dessa. Talvez nós não sejamos convidados para um almoço ou para um aniversário de uma pessoa dessa. Talvez seja necessário que alguém morra para que a gente faça uma visita, ou talvez precisemos estar internados com eles ou compartilhando de uma bomba de quimioterapia ao lado de algum desses mais ricos. Porque a doença ela pega o rico e o pobre, ela não tem assim, dificuldade com isso. Talvez, no momento de adversidade, nós cheguemos lá. Paulo sabia disso. Na verdade, a presença de Paulo em Roma como prisioneiro, aguardando o seu julgamento, havia contribuído para o maior avanço do Evangelho. Ele estava preso. Não era um prisioneiro comum, tratava-se de um prisioneiro famoso, um cidadão romano, que agora exercera a sua prerrogativa de ter o seu caso exposto perante o imperador. Lembra? Paulo foi preso injustamente, foi inclusive açoitado, em praça pública, injustamente, aprisionado. E quando foram pegar Paulo, Paulo falou: olha, por que vocês me prenderam? Vocês não parece que tinha um sistema acusatório muito parecido com o que vigente hoje aqui, né? Vocês não têm provas, não me deram o devido sistema legal, eu sou um cidadão romano e eu apelo para Roma. Ao que eles não tinham que fazer, enviaram Paulo para Roma. E agora Paulo estava diante do imperador. Paulo fez questão de fazer com que todos aqueles que entrassem em contato com ele soubessem que ele estava preso em uma prisão domiciliar, sim, mas por causa do Evangelho. Não era um bandido, mas era um homem de Deus que estava sendo preso não por uma atividade subversiva política, nem por uma má conduta, mas por causa do Evangelho de Cristo. Isso contribuiu para que muitas pessoas ficassem sabendo. Paulo cria que tudo que acontecer em sua vida estava contribuindo para o progresso desse Evangelho e para o engrandecimento da obra de Cristo. E a palavra que Paulo usa aqui para o progresso é muito interessante, porque Paulo ele fala aqui muito bem claro no versículo 12: quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. A palavra que Paulo usa para progresso, para promoção do Evangelho, é uma expressão grego, a palavra grega é prokope, e é um termo usado particularmente para designar o avanço de um exército ou de uma expedição. O substantivo provém do verbo prokopein, que significa derrubar algo de antemão.
Isso era aplicado, por exemplo, quando vinham os lenhadores e derrubavam as árvores do caminho, ou quando as pessoas iam derrubando a mata para que o exército passasse, tirando os impedimentos que obstacularizavam o passar do exército. Paulo está dizendo: sabia que as minhas cadeias têm derrubado as barreiras para que o evangelho passe e adentre ao Império Romano como um exército, com livre acesso. Na perspectiva de Paulo, em vez dele estar sendo parado no seu ministério, o que está ocorrendo é exatamente o contrário. Deus havia enviado ele direto para Roma, diante do imperador. Deus havia limpado o caminho para que o evangelho chegasse ao palácio imperial. A prisão de Paulo, longe de fechar-lhes as portas, abre-as, longe de criar uma barreira, limpa o caminho para que os novos trabalhos e a nova atividade do evangelho seja efetivamente pregado dentro do palácio romano. O reconhecimento de Paulo acerca da soberania de Deus sobre as suas cadeias era tamanho que ele dá um testemunho fantástico. Olha o que diz no versículo 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. A ideia não é que sabem que eu estou preso, eles estavam vendo. Mas eles sabiam que Paulo carregava as algemas por causa de Cristo. Paulo agora tinha uma plateia cativa. Os guardas e as demais pessoas que o rodeavam. O imperador que tinha que ouvir a sua causa. E todos aqueles que cuidavam dele. De maneira que não era Paulo que estava preso a Roma, era Roma que se tornou presa a Paulo. E é interessante porque quando nós vemos aqui que toda a guarda pretoriana, quem é essa guarda pretoriana? A guarda pretoriana era uma plateia muito qualificada, quando Paulo diz aqui que toda a guarda pretoriana ficou sabendo. Ela foi originalmente estabelecida por Augusto César. Quem era Augusto César? O imperador, lá do momento do nascimento de Jesus, lá em Lucas 2, versículo 1. E ela era composta por cerca de 10.000 soldados escolhidos a dedo. Era a tropa de elite do Império Romano. Esses homens eram responsáveis por manter a paz de toda a cidade de Roma e cuidar da casa do imperador, de maneira que a guarda pretoriana, ela vivia espalhada por toda a cidade. Esses 10.000 soldados eram alocados nos pontos estratégicos da cidade e dentro da casa do imperador romano. Os membros dessa guarda eram tão importantes que depois de 12 a 16 anos de serviço, eles eram cobertos de honras, de privilégios, inclusive com poupudas indenizações financeiras. E esses homens que estavam diretamente ligados ao imperador e espalhados por toda a cidade de Roma, homens que se falavam para algum cidadão: pare que eu preciso falar com você. Esse cidadão parava, esses homens estavam ouvindo o evangelho por meio de Paulo. Eles estavam recebendo o ensino do evangelho. Esses homens estavam experimentando da graça e testemunhando da fé inabalável em Cristo Jesus que o apóstolo Paulo estava dando. Muitos da guarda pretoriana se tornaram cristãos e, por consequência, se tornaram evangelistas. Alguns comentaristas, John MacArthur, por exemplo, diz que, sem dúvida, foi através da guarda pretoriana, desses homens que ouviram o evangelho por intermédio de Paulo, quando eles cuidavam de Paulo na cadeia, que alguns da própria casa de César se converteram. Se você for lá em Filipenses capítulo 4, 22, corre aí com a sua Bíblia lá no versículo 22 do capítulo 4, quando Paulo manda saudações, ele diz que alguns da casa de César estão mandando também saudações. Ou seja, já tinha gente que havia se convertido ali dentro da casa de César. Em vez de Paulo estar aprisionado e impedido de pregar o evangelho, agora são os guardas que estão aprisionados a Paulo. A corte romana está aprisionada a Paulo. Por 2 anos, ouvindo o evangelho. A guarda pretoriana, no caso de Paulo, por ser um prisioneiro muito famoso, ela tinha que ficar acorrentada. A guarda de Paulo era assim: a cada 6 horas, um guarda vinha e se acorrentava a Paulo. Não é assim, ficar guardando do lado de fora da cadeia. Ele tinha que ficar acorrentado ao apóstolo Paulo na casa dele.
Era uma prisão domiciliar. Então, 1 ou 2 guardas, quantos fossem determinados, tinham que estar literalmente com Paulo. Durante 2 anos, Paulo pregou o evangelho para essas pessoas. Meus irmãos, quando nós vemos a nossa vida e vivemos a nossa vida pela ótica de Deus, nós podemos entender que Deus usa até a nossa dor. Deus usa a nossa tribulação para que o evangelho fique notório aos outros olhos. Talvez Deus use uma doença. Talvez Deus use um desemprego. Talvez Deus use um dissabor no lar. Não que Ele promova isso, mas Ele usa cada uma destas questões. Questões que, de forma voluntária, nós não traríamos como algo muito bom, mas que Deus pode usar para transformar vidas. Essa semana, tive um tempo com o Mateus, e eu não vou adiantar o testemunho dele, porque é ele que vai dar aqui. Inclusive, vão ter que arrumar um tempo especial para o testemunho do Mateus, né? Ele já não gosta de falar, né? E ele testemunhou de como Deus o usou naqueles momentos. Na UTI, quando ele pôde proclamar do Evangelho de Cristo. Deus usou a igreja, os jovens da igreja que se mobilizaram e foram cantar na janela do hospital. E naquele momento, as janelas, os enfermeiros foram abrindo as janelas, não foram os doentes. Os enfermeiros foram janela por janela, eu não sabia disso, abrindo as janelas de todos os quartos da UTI que ficavam para o lado da rua, para que todas as pessoas ouvissem aquilo que a igreja estava cantando. E o Mateus diz que naquele momento, enquanto os irmãos cantavam, testemunhavam, todos os parâmetros, testemunho lá de dentro da UTI, todos os parâmetros daquelas pessoas que estavam internadas melhoraram. Inclusive do Mateus, que a nossa preocupação era o quê? O coração não pode disparar por causa das emoções, e o coração dele acalmou. E depois daquilo ele pôde pregar o evangelho ali dentro. E depois daquilo a gente já viu ele cantando lá dentro. E depois daquilo, irmãos, o diretor do hospital entrou em contato com o Mateus e a Ana, dizendo que eles têm portas abertas para fazer capelania e visitar e cantar em todos os quartos, assim que eles melhorarem. De outra forma, não seria fácil assim. Eu já tentei visitar naquele hospital e fui barrado naquela porta por várias vezes. Quando o nosso diácono Márcio estava lá, ele teve um problema no coração. Estava a Nair lá sozinha. Eu falei, eu sou pastor da Nair. Ela tinha acabado de fazer tratamento de imunoterapia. Preciso estar com ela. Não pode. Não pode. O senhor fica aqui na porta esperando. Não pude entrar. Tantas outras visitas. Teve uma visita que eu tive que ligar para a auditoria do hospital para conseguir visitar um irmão em estado terminal, que a família me ligou, pastor, vem orar por nós, a pessoa está falecendo. Eu liguei, estou aqui, não, espera a hora de visita. Eu falei, você não está entendendo. Eu não posso esperar a hora de visita. Espera aí. Tive que ligar na hora. Ainda passei o telefone para a moça, da auditora, falou assim, olha, passa para a moça aí, que eu estou autorizando. Foi até interessante, porque quando eu passei o telefone, eu acho que ela achou que eu estava brincando ou fazendo alguma pressão. Ela falou, fala para ela que se ela quiser ligar para mim, ela ligue para mim. Ela tem meu telefone. Eu só falei, a senhora ouviu, né? Falei, tá bom. Nisso tocou o telefone. Aí mandou eu entrar. Hoje, por conta de um bom testemunho, ele pode entrar. Pregar o evangelho. Talvez nós possamos montar uma equipe para visitar os quartos, levar um folheto, uma palavra de esperança em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós olhamos e vivemos a nossa vida pela perspectiva de Deus, nós aprendemos que Deus pode usar as nossas adversidades para glorificar o seu nome. A sua dor não é o fim. A sua dor pode ser uma porta de Deus para levar o evangelho onde talvez de outra forma ele não fosse chegar. Segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, sobre a alegria de viver a vida pela ótica de Deus, é que Deus pode usar as nossas adversidades para fortalecer os outros irmãos.
Olha só, Ele pode usar as nossas adversidades para o benefício do Evangelho, e Ele pode usar as nossas adversidades para fortalecer outros irmãos que estão, às vezes, meio devagarzão aí. E olha o que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 14, presta atenção, se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe. Paulo diz: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Mas que coisa maravilhosa. Agora Paulo volta o olhar para outra grande bênção que ele estava experimentando por meio das suas algemas. Os irmãos estavam sendo animados. Os irmãos estavam se sentindo estimulados, porque Paulo estava na cadeia. Não é assim que acontece, irmãos? Quando a igreja ora mais? Quantas campanhas de oração de joelho você já viu fazer pelo aniversário de alguém? Já viu? Não viu. Pela enfermidade, você já deve ter visto. Por quê? Porque nós somos estimulados a orar. E veja que Paulo diz, os irmãos, quem são esses irmãos? É muito provável que o apóstolo Paulo estivesse se referindo aos crentes de Roma. O fato de Paulo estar pregando e testemunhando, mesmo na cadeia, levou a maioria dos crentes ali da cidade de Roma a um despertamento espiritual, a um engajamento no trabalho da pregação. Os crentes ficaram entusiasmados, os obreiros começaram a se mexer, a maioria dos irmãos foi contaminada pelo heroísmo do apóstolo Paulo. É um homem de Deus que está na cadeia, ele não está reclamando não, gente, ele está pregando o evangelho. Lembra de Pedro e João, aprisionados? Qual foi o pedido de oração deles para a igreja? Foi assim, irmãos, livra a gente daqui, pede para Deus livrar a gente daqui. Não! Pedro e João falaram, irmãos, orem para que nós tenhamos mais intrepidez e preguemos o evangelho com mais ousadia. Irmãos, isso é um grande estímulo para a nossa vida. Quando nós sofremos para a glória de Deus, isso estimula irmãos. Isso faz com que muitos que não estão enfrentando dificuldade entendam, olha lá, o irmão está passando uma luta, louvando ao Senhor, e eu estou aqui na bonança, reclamando, parado, encostado, sem fazer nada. A igreja de Roma estava dividida, mas não era uma divisão doutrinária, era uma divisão motivacional. Quando aqueles irmãos viram que, em vez de Paulo reclamar da sua situação, ele estava pregando o evangelho com ânimo, mesmo dentro da cadeia, mesmo estando sob uma prisão injusta, eles foram fortalecidos no seu ânimo e também começaram a proclamar a palavra com mais ousadia e coragem. Ousadia porque agora eles falaram, bom, não precisamos ficar quietos. O apóstolo Paulo está preso, ele sabe que tem crente aqui. E coragem, porque eles estavam amedrontados por conta das cadeias. Alguns deles talvez até estimulados. Bom, se eu for preso, vou estar com Paulo. Pelo menos uma ótima EBD eu vou ter. Né? Então, assim, vou estar bem. Percebam que, em vez do medo, eles foram tomados pelo ânimo. E aqui as crianças, lá naquela parte final, lá, Paulo triste, nas cadeias, Paulo estava estimulando os irmãos. Um detalhe muito importante é que Paulo sabia que essa proclamação que estava acontecendo fora, ali em Roma, nas suas cadeias, mesmo nessa proclamação havia suas dificuldades. E Paulo reconhecia que havia dificuldades. Ele sabia que nem todo mundo estava pregando porque amava o evangelho e nem porque amava Paulo. Olha o que diz a partir do versículo 15. É verdade, e Paulo faz aqui um reconhecimento, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal e não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa, Paulo diz? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro e sempre me alegrarei. Ou seja, algumas pessoas não estavam pregando o evangelho por causa do evangelho, talvez até por inveja.
De repente, esses homens estavam ali pregando para a igreja. Aí, de repente, vem Paulo, um prisioneiro famoso, e todo mundo se levanta. Ué, que pregação é essa que Paulo tem que eu não tenho? Às vezes os ministérios pastorais falam, mas o pastor lá fulano lá prega, milhões vão ouvir. Eu lembro que eu conversava com um pastor amigo no momento da pandemia, onde todo mundo foi jogado para a internet. Todo mundo foi jogado para a internet. E esse pastor falou para mim assim, mas como é que eu vou concorrer com a igreja do pastor fulano de tal lá, porque ele já tem não sei quanto. Eu falei, meu irmão, quem disse para você que você ia concorrer com o pastor fulano de tal? Você não está pregando para ganhar a internet. Prega para os seus membros. Prega para a sua igreja. Prega para o seu povo. Às vezes, irmãos, nós somos tomados por esse sentimento. Paulo sabia, lá no seu tempo, uns faziam por inveja, outros por rivalidade. Mas Paulo, os caras estão dando ouvido para um cara que está preso. Não vão ouvir, eu que estou aqui fora. Outros ainda, segundo Paulo, por interesse pessoal. Oportunismo. Agora vou aproveitar, né? Tá fácil de pregar aí. O ambiente está mais seguro, vamos crescer. Ou até por outras questões. Paulo não estava preocupado com isso. Ele sabia que tinha alguns irmãos que pregavam por amor. Sabiam que Paulo era defensor do evangelho. Paulo não tinha ciúmes, não estava preocupado com essas questões interiores, conquanto que pregassem o evangelho. Mas veja bem, irmãos, esse texto aqui, ele não está dando uma espécie de salvo-conduto para a proclamação de heresia, de mentira travestida de evangelho. Aquela ideia que hoje nós temos aqui, pastor, está pregando, não é importante que está pregando. Está pregando o quê? Paulo deixa bem claro, e ele destaca isso. Olha ali no versículo 15. É verdade que alguns proclamam a Cristo. No versículo 16, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. No versículo 17, Paulo diz que aqueles, mesmo de má vontade, pregam a Cristo. E no versículo 18, que importa, uma vez que eles estão pregando a Cristo. A questão de Paulo aqui é que ele não está preocupado consigo mesmo. Ele não está preocupado com a sua autodefesa. Ele não está preocupado necessariamente com a motivação dos pregadores em relação a Paulo. Mas Paulo está preocupado com o conteúdo do evangelho. Isso aqui não é um salvo quando, está vendo aquela igreja de Evrés? Não, pastor, é importante que está pregando a Cristo. Não está pregando a Cristo. Está pregando qualquer coisa, menos a Cristo. Paulo se levanta contra as heresias, mas Paulo não se reveste de interesse pessoal. Mesmo sabendo, meus irmãos, do momento de lutas que às vezes nós enfrentamos, nós precisamos ter o conhecimento de que a forma como nós sofremos pode ser um forte alento para irmãos que também estão enfrentando lutas. Quando nós sofremos com sabedoria, com testemunho e reconhecimento da soberania do Senhor, isso pode ajudar com que irmãos sejam fortalecidos no seu ânimo, para que eles continuem pregando. Quando irmãos olharem para nós e vemos que, mesmo nas dificuldades, continuamos confiando em Cristo, isso pode ser uma grande ferramenta de fortalecimento na fé de outros irmãos. Essa semana recebi a notícia, acho que muitos receberam, reverendo Arivaldo Dias Casimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, recebeu a notícia que ele está com câncer de tireoide. Quem conhece o Arivaldo sabe que ele é meio desparafusadão, né? Desparafusado do bem. Né? Eu achei lindo, quando ele pegou o seu microfone e falou, irmãos, eu estou com câncer de tireoide. Mas o que importa é que nós vamos continuar pregando. Com câncer, sem câncer, eu vou subir nesse púlpito, vou pregar com intrepidez. Os irmãos podem orar por mim, devem orar por mim. Se o Senhor quiser curar, amém. Se o Senhor não quiser curar, nós vamos pregar até o dia que Ele levar. Porque o coração dele estava em paz, pregando com alegria, com intrepidez. Irmãos, Deus pode usar as nossas adversidades para fortalecer os nossos irmãos. E Ele fez isso na vida do apóstolo Paulo. E nós vamos parar por aqui hoje. Semana que vem nós continuamos. E as crianças podem levar o boletim, porque na semana que vem nós vamos falar da parte principal de tudo isso. Nós vamos falar de como, no meio das nossas adversidades, Deus nos mostra aquilo que verdadeiramente importa. Então, hoje nós aprendemos que Deus pode usar as nossas adversidades
para o progresso do Evangelho. E Deus pode usar as nossas adversidades para fortalecer os nossos irmãos. Mas para isso nós precisamos olhar para Cristo, descansar em Cristo, ter o coração firmado em Cristo, sabendo que Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Quero orar por você, feche seus olhos. Amado Deus, obrigado pela manhã, pela Tua palavra. Queremos lhe pedir, Senhor, que a Tua graça esteja conosco e que nosso coração seja aquecido por essa verdade, Senhor. Que de fato, Senhor, nós comecemos a viver a vida pela ótica do Senhor e nos alegremos por isso. Que nós entendamos, Senhor, o quanto isso é maravilhosamente libertador, o quanto isso faz com que nós deixemos de olhar as circunstâncias que nos cercam e nos leve a olhar para o Senhor em todo e qualquer momento. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos alegrar em Ti, sabendo que até da nossa dor o Senhor traz frutos, ó Deus. Seja pelo Teu Evangelho, seja para fortalecimento da Tua igreja. Que o Senhor nos alegre nisso, para a honra e glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós